da Universidade Veiga de Almeida. Hoje nós estamos aqui para contextualizar e debater sobre burnout e seus acarretamentos na nossa saúde mental. Você sabe o que significa burnout? Essa palavra que veio do inglês significa queimar até o fim ou esgotamento. Ou significa o quê? Que a pessoa está tão cansada de fazer a mesma coisa, que ela queimou até o final, ela não tem mais nada para doar dela mesma. Criado pelo psicólogo americano Herbert Freudenberg, ele observou profissionais da saúde voluntários que trabalhavam excessivamente e começaram a apresentar exaustão extrema, desmotivação, irritabilidade, perda de desempenho emocional e profissional. Ou seja, esses profissionais já não estavam dando para nada, porque eles estavam tão cansados, tão exaustos de fazer a mesma coisa e não tem nenhum tipo de incentivo que eles esgotaram. E em 1974 foi que foi publicado o primeiro trabalho científico sobre o tema. Foi uma pesquisadora chamada Cristina Maslach, aprofundou os estudos e criou a famosa escala de burnout de Maslach. Essa escala é utilizada até hoje. Então, quando você vai medir o nível dessa pessoa, de como ela está dentro da síndrome, do burnout, a gente ainda utiliza a escala de Maslach. E agora, a OMS reconhece o burnout como um fenômeno realizado ao trabalho, caracterizado por exaustão, distanciamento mental do trabalho e redução da eficácia profissional. E a gente tem fases do burnout. Por exemplo, a gente não está num dia, chegou aqui, trabalhou um mês e aí você, do nada, você entrou no burnout. Não. O burnout, para ser caracterizado burnout, você tem fases. Você passa por algumas fases que acontecem de forma gradual. Primeiro, a pessoa perde o entusiasmo, ela entra entusiasmada naquela empresa, ela quer fazer acontecer, mas aí simplesmente acaba, porque ela não tem nenhum incentivo, ela não tem uma motivação, ela não está mais ali. É como se ela perdesse toda a característica dela mesmo. Trabalhar demais, né, que acontece quando a pessoa quer dar conta de tudo, ela busca a perfeição, ela sente a necessidade constante de aprovação. Isso também causa o burnout, porque ela fica tão entregue, tão imersa naquele trabalho, que ela quer ser. A gente sabe que ninguém consegue ser o tempo todo. E aí o que acontece? O que acarreta tudo isso? Estresse constante, negligência das próprias necessidades, porque a pessoa começa a não pensar em si, pensar apenas no trabalho, no caso, afastando as necessidades dela mesma, né, pessoal, e focando em coisas que talvez ela pudesse deixar um pouco à parte, né? Porque a gente sabe que além do trabalho a gente tem uma vida pessoal e a gente precisa focar nela também. Exaustão emocional e despersonalização ou distanciamento. Essa parte, despersonalização, eu achei muito interessante, porque essa parte eu não sabia que acontecia. A pessoa fica tão assim, cansada, exausta, desmotivada, que ela não sabe mais quem ela é. Ela fica vagando por aí, ela está tão cansada, tão exausta que ela se perdeu. E aí temos sintomas físicos também que podem acontecer com quem tem burnout. Dores musculares, enxaquecas, taquicardia, problemas gastrointestinais, queda da imunidade e cansaço extremo. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Lilian e ela vai continuar falando um pouco mais sobre o burnout. Eu vou começar falando sobre os sintomas, que podem ser físicos e também psicológicos. Os físicos incluem cansaço excessivo, dores de cabeça, alteração do sono, tensão muscular. E os psicológicos, ansiedade, irritabilidade, tristeza, desmotivação, dificuldade de concentração. Fatores que favorecem o desenvolvimento do burnout tem o excesso de trabalho, as cobranças excessivas, falta de reconhecimento, ambiente de trabalho tóxico, falta de autonomia e dificuldade em equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Agora eu vou falar sobre a relação com a ODS-8. Burnout está relacionado diretamente com a ODS-8, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas, que trata do trabalho decente e crescimento econômico. Essa ODS destaca que não basta gerar empregos, é necessário garantir condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis. Quando os ambientes de trabalho são marcados por sobrecarga, jornadas excessivas de trabalho, pressão constante e falta de apoio emocional, a saúde mental dos trabalhadores fica comprometida, contrariando os princípios defendidos pela ODS. E agora nossas duas amigas vão contar pra gente 2 casos diferentes de pessoas que elas conhecem e vai trazer pra gente elucidar mais um pouquinho sobre o que é o burnout. O meu caso é de uma pessoa próxima a mim, né? Uma amiga muito próxima a mim, que a gente vai chamar ela de A, a gente vai trazer o nome dela, né? De idade. E logo assim que nós entramos na pandemia, em 2019, todo mundo ficou recluso, né? As coisas pararam de funcionar. E no nosso trabalho não foi diferente. Todos foram para casa, a gente não trabalha no setor administrativo, então não tinha o que a gente fazer de casa no nosso trabalho. Nós literalmente ficamos em casa, esperando, como todos nós, entender o que estava acontecendo. E logo assim que a gente retorna para o trabalho físico, tá tudo muito diferente, as pessoas estão diferentes, né? Eu acho que é mundial, todo mundo que passou pela pandemia, quando voltou para a vida física, para a vida presencial, todo mundo teve que se readaptar. Sim. Não foi normal, assim, ficamos em casa por um tempo e agora voltamos à vida normal. Eu acho que nada voltou a ser normal. A quantidade de mortes, a convivência, tudo isso alterou a forma da gente se relacionar. Então, existe uma vida antes da pandemia e existe uma vida pós-pandemia. Você quem fez
Quarentena, né? Exatamente, a Pra quarentena. muita gente, a quarentena não existiu. Eu acho que a quarentena foi o maior. Divisor de águas. Não, a maior experiência de isolamento que a gente teve, Sim. porque nós fomos obrigados a conviver com pessoas que no nosso dia a dia a gente não convive, sei lá, 10 horas do nosso dia. A gente vê ao dormir ou acordar antes de sair de casa e muitas famílias começaram a passar a ter que Sim. conviver 24 horas ali, tendo que lidar com o trabalho da forma híbrida, tendo que lidar com o estudo de forma híbrida. Então, todo mundo teve que se adaptar. Então, assim, era um espaço de tempo muito curto para uma adaptação muito longa, um processo de adaptação muito longo, né? Você não faz de uma hora para outra. E dentro do contexto que a gente estava vivendo, né? Que era de uma pandemia. Então, tudo muito incerto, ninguém sabia, não tinha como ir no mercado. Então, logo assim que a gente já volta no mundo pós-pandemia em muitas aspas, mas no mundo pós-isolamento. E essa minha amiga em questão, ela já tinha muitas questões psicológicas, ela já tinha alguns prognósticos, não diagnósticos fechados, de alguns transtornos psiquiátricos, mas muita resistência em se cuidar. E logo, como a gente trabalha em comércio, logo assim que a gente retorna, ela tem uma resistência muito grande com esse retorno. E aí, é isso, né? As pessoas mudaram de uma forma assim, eu não sei se mudaram, eu acho que elas sempre foram assim, mas acho que a pandemia trouxe alguns comportamentos muito esquisitos. E foi muito difícil lidar com as pessoas, sabe, no pós-pandemia. E ela não conseguiu lidar. E isso foi pulverizando determinados comportamentos dela no ambiente de trabalho, que chegou um momento em que todo mundo estava totalmente dominado, tocado pela forma que ela realizava no trabalho. Então, assim, ela tinha uns excessos ela tinha uns rompantes, uns excessos de comportamento, assim, que para você trabalhar com o público no comércio, você não pode ter. Não tem como. Né? Então ela estava o tempo inteiro indo no looping, assim, de arrumar as coisas. Então, assim, ela acabava de arrumar, vinha alguém tirar, tipo assim, ela só estava olhando, pegou para tirar, para ver, para visualizar, e ela voltava imediatamente e tipo assim, já arrumava ali para causar um certo desconforto para a pessoa, tipo assim, eu acabei de arrumar, você não precisa mexer. Só que isso foi ficando tão excessivo, que, tipo assim, foi predominando na equipe inteira. Todo mundo já, tipo assim, estava tipo assim, dominado com o comportamento dela. E aí entra a questão empresarial, né? O que fazer? Porque quando as empresas, principalmente o comércio, quando começa a pandemia, eles fecham um acordo com o governo. E no momento que a gente entra em isolamento, parte é paga pela empresa e outra parte é paga pelo governo. Então a gente teve uma redução de salário, né? A gente estava trabalhando presencial, mas uma parte era paga pela empresa e uma parte era paga pelo governo. E dentro de alguns acordos, para ter essa divisão de pagamento pelo governo, estava que você não poderia fazer demissões num prazo de tempo, que eu não lembro agora qual. Pós-pandemia, eles não podiam demitir os funcionários num tempo determinado. Então ficou todo. E aquilo vai tomando todo mundo, né? Porque não fica só individual, começa a afetar o coletivo. E aí vai tomando todo mundo. Pra você ver como é que uma pessoa em esgotamento, em despressurização, ela consegue afetar todo o ambiente. Não é só ela que atrapalha, o burnout ele afeta o coletivo todo inteiro, porque assim. Já tá também afetado. Exato, porque assim, né? A gente tinha um lado compassivo com ela, de entender, de amizade e tal, mas ao mesmo tempo aquilo ali também deixava a gente desconfortável. E aí vai gerando reações na gente, vai refletindo comportamentos na gente. Quando você vê, a equipe inteira tá em looping. todo mundo burnoutizado. Exatamente, todo mundo em looping terrível. Então, foi uma situação que afetou a equipe toda, porque a equipe inteira ficava assim, na retaguarda, porque a gente tinha muito medo dela ter uma reação que poderia levar para uma situação, agravar para uma situação muito pior. Então a gente ficava ali evitando atendimento ao cliente com ela, sabe? Quando o cliente chegava perto, a gente atendia. Então a gente ficava com certo cuidado. E aí o processo até chegar à demissão dela foi um processo longo, acho que ele demorou uns 2, 3 anos. Porque aí vai pra gerência, aí a gerência entra em contato com a diretoria, aí a diretoria não vai demitir. E aí ela, olha, então eu quero falar com o gerente do RH, vai pra gerente do RH. E ela não teve tratamento? Então, não, ela foi procurar ajuda mesmo de tratamento muito depois que ela saiu. Muito depois que ela saiu. Porque Ela não entendia que ela estava com barras guardadas. Então, ela tinha outros quadros psiquiátricos, entendeu? Ela já tinha outros quadros psiquiátricos que provavelmente foram agravados com o burnout dentro do ambiente de trabalho. Ela demorou muito, por exemplo, para trabalhar. Pra você ver que o burnout também é causado por múltiplos fatores, né? Muitas coisas podem causar o burnout. Ela demorou muito a trabalhar, ela conseguiu. Ela voltou a trabalhar agora, fazer 2 anos que ela conseguiu, mas ainda assim, com muita dificuldade de voltar a trabalhar. Porque ela tinha ansiedade de voltar, mas ela não conseguia. E aí ela começou um processo de tratamento, né? Com psiquiatra, com psicólogo, e também foi resistente ao psicólogo. Então ela tomou muito de psicólogos, até ela encontrar um psicólogo que ela idealizava de maneira perfeita, porque também tinha isso, muito metódica. Então ela foi para vários psicólogos que um falava demais, ela não gostava, o outro não falava nada, ela não gostava. Então ela foi idealizando muito essa criação profissional que ela queria tratar ser ela. Então ela sempre foi muito metódica. Então tinha o que era dela, entendeu? Já tinha as coisas que eram dela, as comunidades que eram dela, psiquiátricas. E o burnout, ele vem só, tipo assim, pra somar naquilo que ela já tinha. Então, quando ela sai, quando ela consegue a demissão depois de um processo muito longo e extenso, porque ela vai para muitas camadas da empresa até conseguir a demissão dela, tipo assim, mulher fala, olha, Porque realmente acabou. eles não dão a demissão, não sei se vocês sabem, mas não pode demitir a pessoa que está Mas ela não tinha nesse trabalho, lado. Mas eu acredito que a empresa tem uma leve noção. O que acontece? Tem uma prima também, que ela trabalha em banco. Ela tem
bastante tempo que ela está afastada, ela quer a demissão, ela não consegue demissão. Eles não podem mandar ela embora. Mas ela Ela quer? Ela tem. Ela não está sendo mandada embora porque ela deve ter laudo 91. Então você tem laudo 91, você também não consegue ser mandada embora. O que é o laudo 91? O laudo 91, o INSS te dá, você fica afastado, e quando você volta para o trabalho, você pode fazer o que for que a empresa não pode te mandar embora. Eu nunca ouvi falar. Um ano, presença 65. Não, mas ela já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano. Ela não consegue chegar no banco. Ela só de entrar no banco, ela tem taquicardia, se treme toda, chora. De tão estressante que foi o trabalho no banco, de tão humilhante, tão. Como é que posso dizer? Tão desgastante, perturbador, incisivo, ela não consegue. E é surreal, porque é isso que a gente está falando. Tipo, a empresa está vendo que o profissional está em sofrimento, assim, que era nítido para todos ali. Você prende o profissional dele conseguir. E aí ele revolve porque ele dá frente, e aí afeta a equipe. E é um ambiente que não vai te. É um ambiente que não vai te curar. Não vai. É que geralmente as empresas elas não têm esse horário de estar conversando aqui. Não, eu acho que agora há uma melhora. Eu não acho, não. Eu acho até, acredito que existe uma expectativa ter. Eu acho que vai melhorar, mas não é uma coisa que a gente vai visualizar no curto prazo, não é. Não é a longo prazo. E também junto com a escala, no caso, fixar a escala 5x2, é uma coisa que automaticamente o funcionário normalmente dá o respiro, dá uma semana. Então aquilo ali é uma válvula de escape para de repente começar o trabalho no decorrer da semana de uma maneira diferente. Mas eu acho que é isso, eu acredito que seja uma coisa a longo prazo. Também acho. Mas assim, ela conseguiu a redução depois de muita luta, dela ter ido em muitas camadas, porque é isso também, a gerente ali, ela vai dar um certo ponto, chega um certo ponto que não é da função dela, e ela joga para outro lugar, e aí outro lugar não resolve. Mas assim, depois de uns 2 anos e meio ela conseguiu a demissão dela, assim, muito custo, e aí ela demorou físico. Ela demorou a conseguir procurar ajuda por conta disso, porque ainda tinha resistência dela em procurar ajuda. Então hoje ela tá com os remedinhos dela, tá fazendo o tratamento dela, né, tá fazendo a terapia dela, tá trabalhando numa outra empresa de uma outra forma, enfim. Exerce porque sair do ambiente adoecedor também é uma forma de você melhorar, né? Se você continua presa ali naquele ambiente, até por inúmeros fatores, porque as pessoas precisam de emprego, precisam de dinheiro, você paga a conta. Às vezes você pode estar em sofrimento mental terrível, mas aí você vai fazer o quê? Você sai daí. Não também não, você fica porque você fica porque é necessário. Você acaba se submetendo a situações que vão nos ferir de alguma forma, e eu acho que isso para a vida, porque, enfim, a gente tem conta para pagar, a gente tem responsabilidade para se responsabilizar. A vida real não para porque nós estamos adoecidos. A verdade é essa. O caso dessa pessoa que trabalhou comigo foi um pouco diferente do teu, porque você está me relatando um caso de uma pessoa que teve um sintoma de estresse, né? E ela acabava ficando um pouco agressiva, não sabia falar com os colegas. Ela ficou despersonalizada, né? Todo mundo. Ela fica fria, né? Fica fria, perde a... E a mania, porque a mania que ela desenvolveu foi a alimentação. Ela sempre foi muito organizada, tipo, de arrumar as coisas, ela sempre teve esse toque. Eu tenho esse toque. Mas ela chegou num nível tão excessivo que ela entrava arrumando e ela passava a hora dela arrumando, porque era a forma dela não lidar com o outro, né? Que ela nem com o cliente, nem com os colegas, porque ela tem arrumando. Às vezes ela passava da hora, eu queria ir embora, mas passava da hora porque tinha que terminar, então ela foi desenvolvendo manias, assim, que tipo assim, tudo bem, eu sou chata com organização, sou muito chata com organização, mas eu não tenho um toque excessivo. Eu não vou ficar até depois do meu horário arrumando a sessão ali, porque enfim, eu tenho que ir embora, tenho que pegar um, não tenho horário. Então ela foi desenvolvendo toques, não foi desenvolvendo, mas os toques e as manias que ela já tinha na vida, eles ficaram carentes de uma forma totalmente desequilibrada, assim, totalmente fora do senso, assim, era uma coisa despersonalização, né? Despersonalização. A pessoa não sabe o que ela é, o que ela tá fazendo, o que ela faz. Vai no automático também como uma forma de fuga. Eu enxergava muito isso. Hoje a gente conversando, a gente fala, eu acho que era muito uma forma de fuga, essa coisa da arrumação dela excessiva. E tipo assim, de alguém ali mexer e ela já te olhar com aquele olhar, tipo assim, eu vou matar você. Era surreal. O caso que trabalhou comigo não, era uma funcionária de ponta, sabe? No caso de trabalhar no banco, né? Ela estava numa agência que ela já não queria mais ficar. E por ser uma funcionária de ponta, ela conseguiu ter a transferência, né? Ela conseguiu ser transferida de agência. Aí, no decorrer do tempo, a gente começou a notar como ela mudou. Porque ela ficou abatida, apática, ela relatava também pra gente que tinha palpitação, né? Muita palpitação e que aquilo ali estava piorando. Chegou um certo momento que ela falava que não conseguia dormir à noite, era praticamente relógio biológico, ela acordava entre 2, 3 horas da manhã, ficava, às vezes até de amanhecer acordada, A ansiedade já de nervoso para voltar para o trabalho, entendeu? E o rendimento dela caiu, ela começou a se calar. E eu acho que a pandemia, você falou muito da pandemia, né? A pandemia veio piorar, porque... Piorou, todo mundo. Ninguém saiu da pandemia, não apoio isso. Porque o banco que a gente trabalhava foi o único banco que manteve as portas abertas. Todos os bancos mal bem, eles tinham um olhar um pouco mais carinhoso com o funcionário, de deixar fazer uma escala, né? Uma semana você trabalha em casa, uma semana você... Até por uma questão de saúde, não digo nem de saúde mental, sabe? Uma questão de saúde orgânica, né?
E então, além de você ficar com um trabalho, você fazer um comparativo também dos colegas que trabalham na mesma profissão que você vê que você é o diferente, você ainda tinha sobrecarga do teu trabalho e de outros bancos que estavam fechados e que você tinha que atender essa demanda. Então, na pandemia ela teve até um sintoma que eu não sei nem se ele é inerente ao burnout. Ela teve incontinência urinária, não, quando a pessoa... infecção urinária. Que eu acho que ela fazia aquilo ali por uma questão, ela não conseguia o banheiro e ela também teve uma infecção urinária e ela não teve diferente, assim, não teve nenhum respaldo de chefia, então ela continuou sendo cobrada da mesma maneira e ela ficou muito mal mesmo. Até que ela entrou de licença, conseguiu entrar de licença no INSS e depois de algum tempo com a licença, ela não conseguiu aquela licença que dá uma estabilidade de 1 ano, que é essa que eu falei que é a licença 91, aí ela conseguiu ser mandada embora. Mas foi um processo também, foi muito difícil. É difícil, né? Até porque acho que eles devem ter algum banco ou a empresa deve ter um medo de ser processado depois por mandar aquela pessoa que está com algum tipo de sofrimento psíquico embora. Sim. Depois você pode receber Eu tenho um tipo que está nessa situação. Ele foi demitido, mas ele trabalhava naquela escala à noite. Sem trabalhava folga um dia, dia. folga 2, não sei. Mas ele não conseguia mais trabalhar à noite, ele estava exausto. E ele pediu para trocar, não conseguia, já tinha 15 anos na empresa. Ele não queria sair. Sim. Aí ele queria fazer uma troca. Isso, ele queria trocar e com isso ele foi ficando mal, foi adoecendo. Ele tem vários laudos que ele procurou ajuda, né? Ele procurou, mas era psicólogo da empresa. E deu o laudo para ele tem os laudos até hoje, só que ele não conseguiu licença. Não conseguiu nem Não trocar. conseguiu, porque eles demitiram ele antes. Antes de Isso é demitir, demitir, e a empresa está na é um justiça. bom funcionário, Mas é 15 e anos. você demora para Ele contratar, adorava você demora até essa pessoa ter para você adaptar, você ter o conhecimento da cultura. Mas tem pensamento. Assim, eu não sei Mas acho que quando qual manda é embora assim, ele pode... Não, ele tá na justiça. Então, ele mas ainda assim, mas já tem muita empresas, gente por exemplo, até manter hoje. para a empresa é muito melhor contratar um funcionário que vai pagar muito menos, porque ele tem que pagar muito Sim. menos do que manter um Mas aí funcionário depende, que está dando um certo adoecido. problema, tá Mas aí adoecido, depende a gente do não pior, sabe. né? Então, mas assim, hoje em dia isso, cara, a gente vê Eu acho que vamos ser reais, é. a gente vê um sucateamento de profissionais em várias Em áreas, todas as áreas. principalmente no setor terciário, nos setores de serviço. Sim. A gente vê isso, por exemplo, a gente não fala mais hoje em dia com uma telefonista, a gente vai falar com a RH no fantasma. Yeah. Entendeu? Então a gente vê um sucateamento e um barateamento de determinados serviços que antes era feito por humanos que hoje não faz mais. Então eu acho que hoje em dia é muito mais fácil para a empresa demitir aquele funcionário, porque ele não sabe se mudar de turno o funcionário vai melhorar. Por quê? O funcionário adoece, fica tanto tempo adoecido ali, que tipo assim, de repente trocar de turno não vai resolver. Paliativo, momentâneo. Às vezes ele vai mudar de turno e vai continuar mal, vai continuar porque ele já chegou num estado tão de degradação tão grande psicológica que mudar de idade não vai. Mas Só aí- o ambiente em si, porque o trabalho dele não vai mudar, o trabalho dele vai ser Mas aí o que faz com o funcionário, essa pessoa que está em sofrimento de burnout, ela não vai conseguir sair daí desse emprego, alguma coisa, ela está muito mal. O que a gente faz com esse funcionário? A gente consegue sim, porque às vezes só ele mudar o ambiente, a questão, às A vezes gente não é. está lidando, amiga, com um mercado que está inflacionado, que tem profissão para tudo. A pessoa está há 15 anos trabalhando numa coisa. E a pessoa já está com 50 anos dela. Até hoje Ela vai não sair, exatamente o caso dele. Ele entrou, sofrimento psíquico, não conseguiu sair, a empresa não tem o respaldo, mandou ele embora, que é o que acontece com alguns casos. E aí, o que acontece com essa pessoa? Entendeu? A gente Como é que ela volta? Como é que ela volta? Como é que ela consegue se manter no... Esse é isso que a professora fala. O ambiente é tão adoecedor, o ambiente empresarial, o ambiente executivo, corporativo, que a gente fica até sem ter o que fazer. Às vezes a pessoa vai continuar adoecida, vai continuar no trabalho, porque ela simplesmente não tem o que fazer, ela não tem como sair. Precisa de trabalho. Daquilo ali. Por isso que a gente precisa de leis públicas, né, mais leis que cuidem dessa parte que é a saúde mental, que é tão importante para o ser humano, para nós, porque senão a gente vai adoecer, a gente vai ficar sem emprego, a gente vai ficar sem ter onde trabalhar, onde depositar a nossa informação, o nosso trabalho, o nosso serviço, porque se a gente sai de um, a gente vai para onde? Até porque nós, como futuros psicólogos, pessoas que vão trabalhar com sofrimento humano, vamos trabalhar com pessoas que vão passar por essas situações, a gente tem que pensar nisso, né? Porque não é só o preto no branco, não é só eu vou sair desse emprego e vou melhorar, a gente sabe que tem inúmeros fatores. Então, eu acho que, na minha visão, o debate e a busca por leis que melhorem essa situação do trabalhador vai ser sempre a melhor forma. E agora eu deixo minhas amigas, depois eu me encerro e eu deixo minhas amigas. Eu acho que é isso, é o que a Karen falou. Eu acho que a troca é importante, a gente está sempre trocando informação, lendo, se informando. Concordo com a minha amiga Dani, que também falou que é isso, assim. Há uma expectativa de um respiro, de uma melhora, mas eu acho que é uma expectativa que também é de longo prazo.
E não vai ser uma coisa assim, vai vir a NRI, caraca, vai mudar tudo. Não vai, porque a gente sabe que o sistema corporativo, ele é massacrante, ele é um sistema, a gente vive uma sociedade que é baseada na produção, então produz. O famoso, a gente fala muito sobre o meu trabalho, o famoso trabalho enquanto eles dormem. A gente vive esse sistema do trabalho massa. Então a gente tem que mudar um inconsciente coletivo de que assim, não dá pra viver só de trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa do lazer, a gente precisa do descanso, a gente precisa equilibrar outras coisas na nossa vida, porque só o trabalho em si a gente já sabe que não vai levar a gente muito. Não, e também, como experiência própria, eu acho que também o próprio funcionário, o próprio colega de trabalho tem um olhar diferente para quem está em sofrimento. Porque se a gente para analisar hoje em dia, a maioria das pessoas tem um olhar de acusação, de julgamento. E não realmente se colocar no lugar do outro ali. Porque tudo é campo menos campo, né? É mais no mundo corporativo. Tipo isso, exatamente isso. Então, acho que é isso. É o que a gente. É aquela música que eu não lembro quem escreveu e quem canta, mas a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.